Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Espero que o Senhor Deus continue abençoando a cada um de vocês com saúde e também a todos da casa de vocês. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a entender a nossa lição de hoje e abençoar a nossa vida. Nós estamos de revista nova. Nessa revista, nós vamos aprender sobre a igreja, a casa de Deus. Mas antes, nós vamos falar sobre o nosso texto áureo. O nosso texto áureo que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 15, que diz assim: para Deus somos o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Vamos falar mais uma vez? Para Deus somos o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Sabe, crianças, existe um cheiro muito ruim, um cheiro ruim mesmo, que Deus não gosta de sentir. Sabe qual é esse cheiro? É o pecado. É isso mesmo. O pecado tem um cheiro muito ruim e o Senhor Deus não gosta de sentir. Mas Jesus, quando nós recebemos a Ele como nosso Salvador, Ele coloca em nós, no nosso coração, um cheiro muito bom, um cheiro muito gostoso, que é o perfume de Cristo. E esse cheiro o Senhor Deus gosta muito de sentir. Então, nós que somos de Jesus, nós temos que estar com um bom perfume de Cristo. E para que esse bom perfume permaneça em nós, nós temos que estar buscando a Deus, adorando a Ele no louvor, na oração e dizendo a Ele que nós o amamos. Então vamos falar mais uma vez o nosso texto áureo. Vamos lá? Para Deus somos o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. É isso mesmo. Bem, crianças, na nossa lição de hoje, nós vamos estudar, aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a morada de Deus, a casa de Deus e os móveis dessa casa. Nós vamos falar sobre isso. Há muito tempo atrás, quando o povo de Israel havia sido liberto por Deus do Egito, saíram da escravidão no Egito, Moisés era o líder desse povo. Então, Deus chamou Moisés e falou a ele que ele deveria construir um lugar para que o povo pudesse adorá-lo, pois eles ainda estavam no deserto, a caminho da terra que Deus havia prometido a eles. Passaram-se muitos anos e o povo estava ainda no deserto. Então, Deus falou a Moisés para que construísse esse lugar para que o Senhor fosse adorado pelo povo. O povo ficou muito feliz com essa notícia. Então, através das ordens de Deus, Moisés pediu ao povo que oferecesse coisas para que fosse construído esse lugar. O povo logo se ofereceu. Muitos deram madeiras nobres, madeiras boas. Outros deram ouro, prata. As crianças também ajudaram. Alguns também deram tecidos caros, pedras preciosas, peles de carneiro,
tudo para compor, para fazer a casa de Deus lá no deserto. E Deus ordenou o jeito que ele queria que fosse feita e o material que deveria ser usado nessa casa. Então, depois que todos já tivessem cooperado, né, com os objetos, com as ofertas para a construção deste lugar, o lugar ficou prontinho. Todos ficaram muito felizes, porque agora teriam um lugar para adorar ao Senhor, mesmo ainda estando no deserto, a caminho da terra prometida. Então, crianças, todos ficaram felizes. Mas essa casa teria que ter móveis, não é mesmo? Deus também ordenou a Moisés como ele gostaria que fossem os móveis da casa dele. E essa casa tem um nome. O nome dessa casa é Tabernáculo. Tabernáculo, que é a morada de Deus no deserto. É, crianças. E esses móveis, hein? Como seriam esses móveis que estariam nessa casa, nessa tenda sagrada? É, crianças, aí na casa de vocês também tem móveis, não tem? Toda casa tem, não é mesmo? Pois então, na sua casa, como na minha, deve ter mesa, cadeiras, estante, um lugar para colocar a televisão, o computador, não é mesmo? Mas na casa de Deus eram outros móveis. E na nossa igreja? Na nossa igreja também tem móveis, não é? Tem o púlpito, onde os pastores pregam a palavra. Tem os bancos, as cadeiras, não é? E também o bebedouro. Então, crianças, como seriam esses móveis que ocupariam o tabernáculo, a morada de Deus? Deus mandou a Moisés o modelo certinho de como deveriam ser os móveis. Os móveis deveriam ter um toque especial. Vamos saber quais são esses móveis? Esses móveis foram feitos por 2 israelitas, Bezaleel e Aholiabe. Eles eram os responsáveis para fazer os móveis da casa do Senhor, os móveis do tabernáculo. Vamos saber quais eram esses móveis? No pátio do tabernáculo ficavam 2 móveis. O primeiro era um altar, um grande altar, feito de bronze. É, crianças, um altar feito de bronze. E nesse altar feito de bronze era onde fazia-se, os sacerdotes, eles usavam para sacrificar os cordeiros, os cordeirinhos que o povo trazia para oferecer a Deus. E também no pátio, além do altar, do grande altar de sacrifício, o altar de cobre, havia também a bacia, uma bacia também feita de bronze. Essa bacia servia para os sacerdotes se lavarem antes de adentrar no tabernáculo. É, crianças, no tabernáculo haviam 2 cômodos. Em cada cômodo também haviam móveis, e móveis muito bons, muito bonitos, que o Senhor Deus deu o modelo aos 2 israelitas para fazerem. Esses móveis eram revestidos de ouro, revestidos de ouro. Mas sabem, crianças, naquele móvel que ficava no pátio, que era o altar de sacrifícios, os israelitas levavam os cordeirinhos para os sacerdotes fazerem o sacrifício. Mas hoje não precisamos mais oferecer a Deus animais, porque o cordeiro perfeito é Jesus. Jesus
que morreu na cruz por nós e ressuscitou para nos salvar. Por isso, crianças, não precisamos mais oferecer animais para adorar a Deus. Jesus é o nosso sacrifício por ter morrido na cruz por nós, para nos salvar. Ressuscitou, está com o Senhor Deus. E também, nesse tabernáculo, dentro do tabernáculo, nesses 2 cômodos que eu falei, tem também alguns móveis. Vamos saber quais são esses móveis? Esses móveis eram revestidos de ouro puro. Crianças, a casa do Senhor era uma casa muito luxuosa, muito importante, de materiais muito importantes. Dentro do primeiro cômodo havia uma mesa feita de madeira e revestida de ouro. Crianças, nessa mesa haviam sempre 12 pães para serem usados pelos sacerdotes. E também nesse primeiro cômodo havia o castiçal. Era um castiçal com 7 lâmpadas. Esse castiçal também era revestido de ouro e era usado no primeiro cômodo pelos sacerdotes. E o terceiro móvel que havia nesse primeiro cômodo era um grande altar, um altar também. Esse altar era onde os sacerdotes colocavam um perfume muito gostoso para o nosso Deus. E os sacerdotes chamavam esse perfume de incenso. Então, este altar de ouro era o altar de incenso, o altar que tinha o perfume que agradava a Deus. Nós também somos um perfume de bom cheiro para Deus. Jesus, quando nós o aceitamos, ele veio morar no nosso coração. Quando nós aceitamos o Senhor como Salvador das nossas vidas. E quando Jesus vem morar no nosso coração, nós recebemos o perfume dele, o perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Crianças. Então, vamos continuar falando no tabernáculo, da tenda sagrada, da casa de Deus, da morada de Deus no deserto, que é o tabernáculo. Então, crianças, havia também no segundo cômodo do tabernáculo um outro móvel. E esse móvel era muito importante. Sabem por quê? Porque esse móvel era chamado de a Arca da Aliança. Era um móvel todo revestido de ouro. E nesse móvel era uma arca, né? A Arca da Aliança. Para que servia essa arca? Dentro dela havia objetos importantes que Deus havia colocado para o povo de Deus. E nessa arca também havia na tampa dela a figura de 2 anjos revestidos de ouro. 2 figuras de anjos revestidas de ouro. Essa arca era chamada Arca da Aliança. Sabem por que chamava-se a Arca da Aliança? Porque essa arca representava o acordo que o Senhor Deus havia feito com o povo de Israel. Crianças, Deus havia prometido ao povo que seria sempre o Deus deles. E o povo havia falado que sempre seria o povo de Deus. E essa arca simbolizava a presença de Deus. E através dessa arca que Deus falava com Moisés. Então, esses são os móveis da morada de Deus, da tenda sagrada, do tabernáculo, que era a morada de Deus no deserto. A Arca da Aliança, que ficava num lugar muito especial dentro do tabernáculo.
o altar de incenso, onde os sacerdotes colocavam um perfume para o Senhor Deus. Também a mesa folhada de ouro, onde ficavam os pães que os sacerdotes usavam, e também dentro do tabernáculo o castiçal de ouro, o castiçal de 7 lâmpadas de ouro. Esses são os móveis que ficavam dentro do tabernáculo, da tenda do Senhor, da tenda de Deus. E no lado de fora ficavam o altar de sacrifícios, que era feito de bronze, e também a bacia, que era feita de bronze. Esses eram os objetos da casa do Senhor, do tabernáculo de Deus. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a casa de Deus, a casa onde o Senhor Deus separou para a adoração do povo de Israel, quando ainda estavam no deserto, a caminho da terra prometida. Fiquem com Deus, tenham um bom dia na paz do Senhor e até a próxima lição. Tchau, tchau!